Olá pessoal, boa tarde. Essa semana eu estava refletindo sobre a brevidade do tempo, ou então a brevidade da vida. E aí me lembrei de um dos maiores arquitetos brasileiros, que é Oscar Niemeyer. E Oscar Niemeyer viveu 104 anos. Ele disse que a vida é um sopro, ou seja, um homem que viveu mais de 100 anos de idade. E aí essa reflexão que eu fiz acerca da brevidade do tempo, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. E eu perguntei, será que o homem tem noção de que ele vive pouco tempo? Né? Porque tem animais por aí que vivem 200 anos. Né? A tartaruga, por exemplo, ela chega a 200 anos de idade. Tem uma espécie de tartaruga gigante, que ela chega a 200 anos. Existe um tipo de molusco, ele vive 500 anos. Existem árvores que vivem centenas de anos. E nós vivemos 80 anos, 90, 100 anos. Quer dizer, é uma vida breve, é uma vida pequena. Mas me parece que o homem, ele carrega dentro de si a ilusão da imortalidade. E parece que ele acha que ele é eterno, que ele não morre, mas que somente o outro morre. Não é? Por que eu penso nisso? Ou eu penso isso? Eu vejo certas ações dos homens que é como se eles fossem eternos. Parece que eles nunca irão morrer. Eles se apegam, né, às coisas. Eles fazem coisas que mais ou menos mostra essa ideia que eu falei, né? Essa ideia da imortalidade. Então é assim que todo dia eu cruzo com pessoas e eu vejo a forma como elas vivem, não é? Sempre querendo adquirir mais, e mais, eu quero mais, sempre desejando comprar mais, ter mais, conseguir mais. E além de tudo isso, extremamente apegado às coisas, de uma forma louca. Eu vejo isso, eu acho que você também vê. As pessoas se apegam exageradamente às coisas, aos carros, às casas, como se também essas coisas, não somente elas fossem eternas, mas esses objetos fossem eternos. Nós sabemos que tanto o homem morre, quanto os bens que ele poderá deixar também vão acabar. Né? Tem um período que essas coisas não vão servir mais, enfim. E eu vejo tudo isso aí, como também eu vejo as nações aí guerreando. Uma declara guerra a outra. Quando não, as guerras chamadas civis são guerras internamente nos países, onde há esse clima de guerra. Uma nação guerreando contra a outra, matando as pessoas. E eu às vezes nem sei por que eles estão guerreando. Muitas vezes eu assisto televisão, assisto o canal Cultura, por exemplo, onde há essa discussão desses temas internacionais relacionados à guerra. E
Comenta-se que por trás dessas guerras existe um fundo religioso, ou interesses econômicos, enfim, mas o fato é que a guerra, ela é uma realidade. A guerra está aí. Hoje, agora, nesse exato momento, está tendo guerra por aí. Não é? Então, o ser humano, ele parece que ele não tem noção da brevidade da vida. Não é? E eu coloquei aqui que o homem vive 80, 90 anos, mas isso ainda é muito se eu for falar de expectativa de vida. Não dá nem isso tudo. Mas tem pessoas que passam dos 100 anos, como Oscar Niemeyer, que eu citei, e outras pessoas que você deve conhecer. Mas tem pessoas também que vivem 40 anos, 50, 60 anos e depois morrem. Não é? Mas o que eu quero falar aqui é dessa consciência que não há. Não há essa consciência da brevidade das coisas. Não há essa consciência de que as pessoas, nós somos mortais, né? Pessoas que morrem, pessoas que hoje estamos aqui e amanhã não estaremos mais. Então aí é onde eu pergunto se vale a pena tudo isso aí que nós vemos, né? As guerras, a estupidez humana, a loucura, o desejo de poder, de ter, o desejo de escravizar o outro, o desejo de adquirir cada vez mais, uma escala sem limite, né? E dentro desse desejo corrompido, né? Essa coisa de pisar o outro, de passar por cima do outro, de neutralizar o outro, tirar o outro da frente. Então eu pergunto onde é que a humanidade quer chegar? Aonde? Com essa loucura toda, essa ideia maluca de que o ser humano tem que ter cada vez mais, enfim, a todo custo e de qualquer forma. Então eu estava essa semana refletindo sobre isso. E aí também eu fiz uma pergunta a mim mesmo, que foi o seguinte: e se as pessoas tivessem consciência dessa brevidade do tempo, da existência humana? Então como seria, né? Ou se você e eu, se nós tomarmos essa consciência da brevidade da vida, então qual a atitude a ser tomada? Então, aquele que tomar consciência dessa brevidade da vida, então ele vai ter que respeitar o outro. Só isso. É o respeito pelo outro. Quando eu respeito o outro, quando eu entendo o outro, quando eu não o vejo como um inimigo, como alguém que eu devo eliminar, então certamente eu estou tendo consciência dessa brevidade da vida ou da minha vida. É daí que nasce o respeito ao outro, de saber que o outro é tão ser humano quanto eu, e que precisa ser, precisa existir, precisa caminhar. Então essa consciência da morte, essa consciência de que você é mortal, ela deve lhe acompanhar. Eu não estou falando aqui que você deva ser um depressivo, que você viva pensando na morte. Eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. E sair por aí batendo nas portas e dizendo que todo mundo vai morrer.
não porque nós vamos morrer, mas estamos vivos. Então temos que cultivar a vida. Mas essa consciência da brevidade das coisas, ela não deve nos deixar. Para que ela seja até um freio, né? Para seja um freio para o orgulho humano, para esse desejo desenfreado de adquirir, tirar a vida do outro, ceifar o outro, deixar o outro pobre, deixar o outro miserável. Então é importante não sair, essa ideia não sair de nossa cabeça. Então, saiba de uma coisa: você não é eterno. Eu não sou eterno. Ninguém é eterno. Todos nós temos um fim. E os enterros, as sepulturas, elas dão testemunho do que eu estou falando. Então, meu amigo, qual atitude a ser tomada? Respeite o outro. O outro precisa pensar, precisa viver, precisa ser. O outro também tem ideias, né? Então essa é a atitude que nós, enquanto seres humanos, devemos ter. Para que tudo isso? Para que a gente possa viver melhor, também fazer jus àquilo que nós somos, né? Seres humanos racionais, ou seja, seres que pensam, ou pelo menos têm a capacidade de pensar ou reflexiva. Ok? Um abraço aí.